Clínicas do Testemunho é um projeto que integra uma proposta da Comissão da Anistia, do Ministério da Justiça do Brasil, e é uma proposta de oferecimento de reparação psíquica às pessoas que sofreram violência do Estado na época da ditadura. Esse período é compreendido pela Comissão da Anistia entre 1946 a 1988, até a promulgação da Constituição e todos os efeitos da Lei da Anistia, né? Então esse projeto, ele vem como um reconhecimento do governo de que foi produzida violência nesse período de tempo e que também o sistema de saúde, o sistema de assistência social, precisa de capacitação para lidar com isso, de que não adianta apenas encaminhar essas pessoas a esses serviços como se eles já estivessem prontos para receber esse tipo de demanda. Então é uma proposta estatal e existem bastante questionamentos em relação a isso, como que isso se dá. Mas é um reconhecimento do Estado de que ele produz tortura e também uma responsabilização por fazer essa reparação, que ela é como integral, uma afetação integral à saúde, ela é transgeracional, ela passa das vítimas diretas, ela passa também para os familiares, e ela é vivida no contexto social, no laço social e também no laço familiar por longos anos. Ela não para em onde ela foi vivida. Todas as pessoas que foram afetadas diretamente pela ditadura e que depois foram anistiadas podem ser atendidas pelo projeto, bem como seus familiares. O atendimento que se produz não é a partir de uma perspectiva de patologização do sofrimento sofrimento vivido, né? É a partir de uma perspectiva de reparação e principalmente de construção de memória coletiva sobre o que foi vivido. Porque a Lei de Anistia, em 1979, ao anistiar ampla, geral e restritamente tanto vítimas como os agentes do Estado que perpetraram a violência, ela criou uma espécie de individualização do sofrimento vivido. Então cada um voltou para suas casas, cada um voltou para onde podia, para os seus grupos políticos que ainda existiam, outros não, e teve que lidar de uma forma absolutamente individual e solitária com o que aconteceu e também com uma experiência coletiva de desrealização do que foi vivido. Que é inclusive um dos efeitos do trauma, né? A desrealização isso foi vivido de fato, isso aconteceu de fato, e também o silenciamento. Então, cada vez que se fala sobre o assunto, cada vez que se fala sobre a violência sofrida, é preciso tocar de novo no que aconteceu. Então, parece mais fácil silenciar. Só que a partir da psicanálise a gente compreende que o traumático, quando ele é vivido e ele é silenciado, e ele não é falado, ele aparece de outras formas, ele não some como a gente gostaria que acontecesse. Então esses efeitos são sentidos no laço social, nas relações familiares, e isso produz muitos efeitos ainda por muito tempo. Então a ideia de oferecer esse projeto é a clínica de reparação psíquica e a escuta desses sujeitos, e por isso que o projeto se chama Clínicas do Testemunho. Não o testemunho jurídico da verdade factual do que aconteceu, mas o testemunho de quem viveu e do que é possível lembrar e do que é possível falar sobre o que foi vivido. A verdade do sujeito que a viveu e que coletivamente pode comungar essa verdade, trocar essa verdade com outros que também a viveram e produzir um efeito individual, familiar, subjetivo, de reparação, de realização do que aconteceu e talvez então de elaboração e de ressignificação disso, mas também para produzir memória coletiva, também como todos nós fomos afetados pela violência de Estado, a partir dos resquícios que isso ainda tem nas nossas instituições, na própria polícia militar, e de que a gente possa, ao reparar, ao escutar essas pessoas que viveram isso, também buscar uma reparação individual e coletiva. A psicanálise trabalha a partir do testemunho, como eu estava falando, muito diferente do testemunho do jurídico. Ela trabalha a partir de uma verdade subjetiva.
e a partir de uma ética da escuta, a partir de uma postura de escuta que acredita na verdade do que está sendo dito. E isso é uma proposta que vem desde, a gente pode pensar isso vindo desde Freud, desde a ética freudiana, quando as histéricas, né, confinadas nos hospícios e os sanatórios eram mexidas no seu corpo de todas as formas. Os médicos da época inventavam máquinas mirabolantes para mexer nos corpos dela, mas nunca ninguém, até o momento que Freud chega, decide perguntar para elas o que está acontecendo. O que foi que fez elas adoecerem dessa forma e como elas viveram o que elas viveram para chegar ali àquele ponto. Então, essa é uma marca da psicanálise que, tanto é que toda a clínica psicológica, né, toda a clínica da escuta, que a gente conhece hoje como clínica, veio dessa primeira postura do Freud de escutar as pessoas que tinham vivido isso e acreditar nelas, acreditar que mesmo adoecidas, mesmo com dificuldades, elas tinham uma verdade que merecia ser escutada. E o que ele descobre a partir disso, e é também o que a gente descobre a partir do momento que a gente escuta esses vários testemunhos, é de que há uma verdade subjetiva e que essa verdade subjetiva revela sobre uma verdade social, sobre uma verdade política, sobre uma verdade do laço social. Então, quando a gente acredita na verdade do sujeito, quando a gente decide escutar ela, a gente escuta muito mais do que aquela voz, né? A gente escuta muitas vozes, a gente escuta a voz de uma história, de um momento histórico, a gente escuta as fragilidades e as potências do laço social. Então, essa é a potência que é trazida, a gente chama potência clínico-política para o Clínicas do Testemunho, essa de escutar a narrativa e a partir dela fazer uma compreensão social, ao mesmo tempo uma reparação psíquica singular, a partir do desejo, a partir da própria, sem generalizar, né, a vivência também, a partir do sujeito que nos conta essa vivência. Então é uma postura ética muito interessante para um projeto dessa forma. A psicanálise tem um trabalho na América Latina muito forte, muito interessante na Argentina, na Venezuela e no Brasil também. A gente tem uma rede muito forte da psicanálise escutando as questões sociais, a psicanálise escutando a política, escutando os sujeitos políticos, né? Então é muito interessante que atualmente o Clínicas do Testemunho, ele tem núcleos de trabalho no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina. Então, em todos esses lugares, ele é coordenado por instituições psicanalíticas, com histórias psicanalíticas, que também têm um comprometimento muito longo, histórico, muito antes desse projeto, inclusive, com as questões políticas, com as questões sociais. Então, é um trabalho que vem somar com o trabalho das instituições e fortalecer essa escuta. Aqui, especialmente no trabalho em Santa Catarina, a gente trabalha a partir de uma dificuldade que a pergunta inicial para trabalhar com isso isso também aconteceu aqui? E isso revela um silenciamento dessa história que é muito sintomático. E é isso que a gente entende na perspectiva da psicanálise como um efeito individual do traumático, mas também como um efeito social. O que não é falado, o trauma que não é falado, o trauma que não é ressignificado, ele é inevitavelmente repetido. E se ele é repetido socialmente, individualmente. Então, ao fato de nós não conhecermos a nossa história, de não conhecermos o efeito que a ditadura teve sobre as pessoas que nós amamos, sobre as pessoas que estão próximas da gente, não são a ideia do inimigo total e do inimigo, né, do comunista, né, do barbudo, do guerrilheiro armado, etc., da ideia que foi criada nessa época, né, do mal total. A gente não consegue entender como ela pode estar próxima da gente, como ela pode estar próxima de pessoas que a gente ama muito, inclusive. E esse efeito do silenciamento, ele inevitavelmente traz repetição, né? Ao a gente não poder falar sobre isso, o trauma volta e insiste de novo para que
quase como de uma forma, eu preciso aparecer, eu aconteci e eu tô acontecendo de novo, se for preciso, para que isso possa ser elaborado. Então, especialmente os efeitos da violência. Então, a gente sente, esse é um efeito de repetição que a gente tem vivido hoje, desse pedido por intervenção, né, militar ou mesmo policialesca ou mesmo de um judiciário que se posiciona como parte e não como mediador das partes. Quando a gente pede essa mediação autoritária, a gente enfraquece um processo democrático que foi muito difícil de conquistá-lo, por não conhecer a luta que foi conquistá-lo e por não conhecer os efeitos que isso teve quando aconteceu aqui. Implica em algumas frentes. Então, uma frente de atendimento. Então, uma frente de atendimento e de escuta, principalmente, né? Então, de grupos de testemunho, em que as pessoas podem participar e poder contar a sua história, poder contar o seu testemunho e o que viveram. E também o atendimento individual, né? Para a gente acolher de uma forma mais profunda, mais comprometida ao sofrimento dessas pessoas, né? Então, tanto os atendimentos individuais quanto os grupos de testemunho são para as vítimas diretas, né? E também para os familiares. A gente também tem a perspectiva de produzir insumos para a memória coletiva. A partir do que a gente escuta, óbvio que não com uma referência direta a quem falou o quê, né? Mas a partir do que a gente escuta da verdade que foi produzida nisso, de produzir livros, de produzir filmes, de produzir documentários, de produzir vídeos, para que isso não fique só no âmbito individual, para que isso também seja possível, né? Como a gente tem falado, de ser vivido como uma experiência coletiva, isso que eles trazem, né? Nós também contaremos com um projeto que é um outro edital, mas que está vinculado ao Clínicas do Testemunho, que é um projeto de atenção e de reparação psíquica às vítimas de violência do Estado na democracia, né? Então, o Estado também entendendo que produz ainda por esse efeito de repetição, talvez, que ainda produz violência, né? Então, essa também é uma iniciativa que veio da pressão da ONU, né, da OEA, de reconhecer o Brasil como produtor de tortura.